Olá, sou Leonan Augusto, aluno do quarto ano de Física, e hoje vou apresentar o trabalho denominado Energia Vibracional das Moléculas de O2 e CO via método variacional, sob a orientação do professor Dr. Josimar Fernando da Silva. Bom, antes disso, é interessante a gente ter em mente de que desde a Grécia Antiga, os estudos sobre a estrutura da matéria eram feitos. Eles buscavam entender como que era composta a matéria, o que era o átomo, e isso evoluiu até os dias de hoje por vários modelos atômicos, tanto de Thomson, Rutherford, Bohr, por exemplo, até chegar no modelo atômico de Schrödinger. Schrödinger conseguiu, em seu modelo atômico, descrever bem o comportamento atômico e descrever esse comportamento através de funções. Esse modelo atômico de Schrödinger, ele também pode ser utilizado para descrever o comportamento de moléculas diatômicas, ou seja, dois átomos interagindo. Para isso, para a gente conseguir descrever esse comportamento de moléculas diatômicas, é necessário a utilização de potenciais vibracionais. Um caso introdutório para se pensar sobre um potencial vibracional é o potencial harmônico. O potencial harmônico ele consegue aproximar bem o que é o comportamento de uma molécula diatômica, o comportamento vibracional dela. Só que quando a gente busca descrever isso da maneira mais real possível, chegar mais próximo ao sistema real, é preciso um potencial anarmônico. Nesse trabalho, o potencial anarmônico que a gente utiliza é o potencial de Morse, dado aqui por Vx é igual a D, sendo esse D uma constante associada à energia de dissociação dessas moléculas, menos a exponencial de menos alfa-x, onde x é a coordenada espacial e alfa é uma constante relacionada com a força de interação dos átomos dessa molécula. Bom, para a gente conseguir obter alto valor de energia desses sistemas, a gente precisa solucionar a equação de Schrödinger dependente do tempo, que a gente viu lá no primeiro slide, e existem duas formas da gente tentar solucionar. Uma delas é a analítica e a outra é a numérica. Nem todos os potenciais têm solução analítica. Em específico, nesse caso do nosso trabalho, os dois utilizados têm solução analítica. A solução analítica nada mais é do que a gente encontrar um resultado exato para a minha equação, no caso ali, equação diferencial. Bom, o porquê então de estudar a solução numérica? A solução numérica ela pode trazer algumas facilidades na hora de solucionar e, apesar de ter que introduzir algumas aproximações, ela consegue chegar bem próximo ao resultado exato também do sistema. Isso vai depender de algumas considerações. Nesse caso do nosso trabalho, o método numérico utilizado é o método variacional. Esse método variacional ele sempre busca encontrar um limite superior ao da energia exata desse sistema. Ou seja, esse valor vai ser muito próximo. E esse valor ser próximo ou não vai depender muito da autofunção que a gente vai utilizar. Para utilizar o método variacional, a gente supõe algumas funções, autofunções, e elas vão se aproximar ao sistema. Elas vão tentar descrever bem o sistema que a gente está analisando. Quanto melhor ela descrever esse sistema, mais próxima a energia do estado fundamental, a energia exata desse sistema, a gente vai obter. O método variacional vai chegar mais próximo dessa energia. Bom, utilizando esse método variacional para as moléculas de O2 e CO, de oxigênio e monóxido de carbono, e com base nos parâmetros relacionados a elas, dos autores Lide e Varshini, a gente encontra alto valor de energia para o estado fundamental e os primeiros 9 estados excitados para as moléculas diatômicas citadas. É interessante frisar que essas moléculas diatômicas elas estão livres, elas não estão confinadas, e que a gente consegue obter os 9 primeiros estados excitados porque a autofunção utilizada aproxima bem da que realmente descreve o sistema. Sendo assim, a energia ela se aproxima bem da energia exata do sistema. Bom, aqui tem uma tabela para comparar, para apresentar os valores das energias calculadas através do método variacional para a molécula de oxigênio. Então, a gente vê aqui os valores de N, os números quânticos, sendo 0 o estado fundamental
E a partir do 1 até o 9, os 9 primeiros estados excitados dessa molécula. Desse lado aqui, a gente obtém a energia em unidades atômicas de energia, em Hartree. Analogamente, a gente tem os resultados aqui para o monóxido de carbono, onde o 0 é o estado fundamental e os demais são os estados excitados, e a energia também está em unidades atômicas. Essas energias foram obtidas pelo método variacional. Só que como que a gente compara? Como a gente vê se o método variacional, ele realmente, apesar de ter facilitado, não deixou algum prejuízo em relação aos dados espectroscópicos? Então a gente compara isso através da transição energética. Transição energética, ela vai emitir ou receber uma radiação. E a gente pode utilizar essa relação entre a transição energética e a radiação para comparar os dados espectroscópicos e os dados obtidos. Sabendo que todos os valores que a gente está utilizando em unidades atômicas são em unidades atômicas, a gente tem a seguinte relação. ΔE é igual a ômega-E, onde ΔE é a transição energética e ômega-E é a frequência da radiação emitida. Com isso, a gente consegue obter essa tabela aqui, onde o ômega calculado através do método variacional é esse, com os valores do método variacional, e o ômega já tabelado com os dados espectroscópicos é esse. Esse valor aqui com base nos autores apresentados, Lide e Varshni. A gente observa então que o erro percentual entre esses dois ômegas é bem pequeno. Sendo assim, a gente pode tirar algumas conclusões. A gente conclui que o método variacional ele é eficaz para esses potenciais que a gente analisou e que ele consegue aproximar bem da energia exata do sistema, certo? Comparando através do dado espectroscópico. E a gente corrobora essa conclusão pelo erro percentual que a gente obteve, que é bem pequeno. Só que outro detalhe que a gente pode tirar desse trabalho é que a autofunção utilizada, ela vai influenciar muito. Nesse caso, como a autofunção ela descreve bem o sistema que a gente estava estudando, os resultados eles foram bem próximos da solução exata do nosso sistema. Então, os autovalores eles serão mais próximos quanto melhor a autofunção descrever o sistema. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação e o trabalho era esse, a apresentação era essa. Fico agradecido pela atenção de todos que assistiram e obrigado.